Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês em algum momento, talvez, acredito que sim, em algum momento da vida de vocês já ouviram alguma coisa e posteriormente, depois de algum tempo, você se esqueceu daquilo que foi falado? Às vezes eu me pego pensando sobre as conversas que eu já tive ao longo da minha vida. E também nessa de lembrar sobre as conversas, eu fico me lembrando sobre os ensinamentos que eu tive dos meus pais, quando eu ainda era pequeno. Às vezes vem na mente lembranças, ainda que lembranças, aqueles lapsos, aqueles flashes de lembrança sobre o que eu ouvia na escola, que os professores, as professoras ensinavam. E por muitas vezes, aquilo que eu já ouvi, e de repente até o que você já ouviu, muitas vezes nos esquecemos, muitas vezes não nos damos conta daquilo que ouvimos em conversas ou em aulas ministradas. Às vezes pode ser tão importante para as nossas vidas, que não nos damos conta daquilo que a gente já ouviu. E é interessante que a nossa memória, geralmente ela apaga muito rápido aquilo que muitas das vezes não soa como uma certeza dentro de nós, né? Muitas das vezes quando ouvimos ou enxergamos, quando nós vemos algo que nos impressiona, geralmente isso sim nos causa um forte impacto, de modo que esse impacto fica registrado dentro de nossas memórias, dentro de nós, e por muitos anos, décadas ou pela vida toda, nós sempre nos lembraremos daquilo que nos impactou. O assunto que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite tem a ver com esse tipo de ensinamento, com um momento na história da humanidade em que Jesus, estando entre nós, por diversas vezes, ele falou sobre a sua obra redentora que iria se concretizar através dele. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre a questão da ressurreição. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos, de uma forma muito breve, refletirmos sobre algo que mudou por toda a eternidade a história de meros seres humanos como nós. E eu me atreveria a dizer que não somente meros seres humanos como nós, mas mudou a história de todo o universo, de toda a criação do nosso Deus. A questão da ressurreição, meus irmãos, que é o assunto que nós iremos refletir nessa noite, a questão da ressurreição, o ato, o evento da ressurreição, foi algo que transformou
a história, que nos transformou de uma forma direta. A ressurreição de Cristo, se nós fôssemos falar de uma forma mais aplicada, de uma forma mais incisiva, se nós de fato mergulhássemos na questão desse assunto, ficaríamos aqui o dia todo falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas de uma forma breve, eu peço ao Senhor que possa falar aos corações de cada um de vocês, falar aos corações dos irmãos, das irmãs, que de repente não estão nos assistindo de forma instantânea nesse momento, mas irão nos assistir posteriormente. Que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de vocês também. E eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, ó Deus, eu lhe peço que ao lermos a Tua palavra, ao ministrar a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo possa falar aos corações de cada irmão, de cada irmã, de cada vida que está nos assistindo nesse instante. Que a Tua obra, Senhor, possa se realizar na vida de famílias, de pessoas que estão sedentas pelo Teu amor, desesperadas, Senhor, à espera de um socorro da parte do Senhor. Que nessa noite elas possam ser encorajadas a ouvir a Tua palavra e a sentir o Senhor falar com cada uma delas. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, fala de algumas situações que de forma direta fala conosco. Do versículo 1 ao versículo 12, é relatado o momento em que algumas mulheres vão até o sepulcro de Jesus para ungir Jesus, colocar especiarias, colocar aromatizantes, colocar óleo no corpo de Jesus. Possivelmente, se nós formos seguir o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 1, possivelmente entre essas mulheres estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Os 12 primeiros versículos diz algo que choca aquelas mulheres ao chegar no sepulcro de Jesus. Sepulcro esse que havia sido cedido por um dos discípulos de Jesus, chamado José de Arimateia. Quando elas chegam, ainda de madrugada, diz a Bíblia que ainda estava escuro quando elas chegaram. Ao chegar naquele local, a pedra da sepultura estava removida do lugar onde ela deveria estar. E para a pedra ser removida do lugar onde ela estava, aos olhos humanos, era impossível que uma pessoa ou duas pessoas conseguissem de fato deslocar aquela pedra onde tampava a entrada da sepultura. A pedra da sepultura era extremamente pesada. E não só isso, haviam soldados, que possivelmente esses soldados eram romanos, que guardavam o local onde Jesus estava sepultado. E outro fato que mexeu demais com essas mulheres ao chegar no sepulcro de Jesus. Elas viram anjos
Anjos de Deus estavam ali dentro do sepulcro. E disseram para aquelas mulheres: olha, ele não está aqui. Diz o versículo que nós poderíamos ler, mas eu quero avançar um pouco, antes de lermos as Escrituras Sagradas, como uma forma de introdução. No versículo 6, aqueles anjos disse: vocês não lembram que ele havia dito, ainda estando na Galileia, que convém ao Filho do Homem que fosse entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscite? Com essas palavras, aquelas irmãs, aquelas mulheres, constataram que o túmulo estava vazio. Bem verdade é que o Senhor Jesus já havia dito que era necessário ir a Jerusalém, ser entregue aos religiosos, e que sofreria nas mãos deles, seria morto, e ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus havia dito isso aos seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 21, Jesus havia alertado aos seus discípulos que o que aconteceria com ele quando eles fossem para Jerusalém naquele momento. Irmãos, o intuito dessa mensagem é aquecer os nossos corações ao que diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição essa que aconteceu de fato e de verdade. Ressurreição que não tem nenhum sinal de que ela não ocorreu, porque de fato ela aconteceu. E essa mesma ressurreição foi testemunhada por outras pessoas. E a partir daqui eu gostaria, em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês acompanhem a leitura das Escrituras Sagradas, que nós começaremos aqui, a partir do versículo 13, que diz assim, a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles: Quais coisas? E eles lhe disseram: As coisas que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco
foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que todos os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus, fez como que quem ia para mais longe, e eles insistiram a tal modo que o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em os nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Irmãos, particularmente não tem como ler essa passagem e não se emocionar. Não tem como ler esse registro bíblico e não imaginar a cena de tudo aquilo que aconteceu naquele instante, há 2000 anos atrás. Interessante que o Senhor Jesus começa a abordagem com aqueles homens, como se não quisesse nada. No versículo 16 diz que não foi revelado a eles a aparência do Senhor. Aqueles homens estavam profundamente tristes. Até certo ponto eles estavam muito decepcionados, agindo como se não confiassem nas palavras que o Senhor Jesus havia dito nos seus ensinamentos. Eles davam a entender que eles não se lembravam mais, não fazia sentido, porque Jesus constantemente em seus ensinamentos, ele havia dito que era necessário que ele morresse, e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E naquela conversa entre Jesus e aqueles homens, no caminho de Emaús, eles mesmos disseram a Jesus: olha, algumas mulheres foram até lá e não viram ele. Elas disseram que chegaram a ver até anjos, e esses anjos disseram a elas que Jesus, ele vive. Alguns discípulos também foram até o sepulcro e não o viram também, viram o sepulcro vazio. Jesus, diante daquela decepção, daquela tristeza daqueles dois discípulos, Jesus começa a explicar que tudo o que havia acontecido já tinha sido dito pelos profetas
a começar por Moisés. Jesus estava explicando àqueles homens tudo o que havia sido dito nas Escrituras do Antigo Testamento, porque até então só existia o Antigo Testamento. E entre os versículos 28 e 29, Jesus explicando para aqueles homens, eles começaram a entrar no assunto, começaram a entender melhor o que Jesus estava dizendo, mesmo não sabendo que era o Senhor que estava com eles. Eles ficaram tão interessados em ouvir mais sobre aquilo que estava sendo dito pelo Senhor Jesus, ainda que eles não soubessem que era o próprio Senhor que estava ali com eles, que acabaram pedindo para ele ficar aquela noite com eles. E a insistência foi tanta que Jesus aceitou ficar com eles ali na casa com eles. E entre os versículos 30 e o versículo 32, quando eles vão à mesa para comerem algo acontece. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que todo aquele contexto onde Jesus havia ressuscitado era um contexto que havia uma grande conturbação religiosa, porque tanto os fariseus, quanto os sacerdotes, os escribas, eles estavam ainda de orelha em pé com tudo aquilo que havia acontecido. Tanto é que esses mesmos homens, lá em Mateus capítulo 28, está dizendo que esses homens foram até Pilatos, pedir a Pilatos que enviassem soldados para que guardassem o túmulo de Jesus. Os religiosos da época, eles tinham um certo receio que algo realmente pudesse acontecer. E nós vemos dois homens totalmente destacados do meio dos apóstolos e dos demais discípulos, algo que, do nada, caminhando, Jesus vê a importância de acompanhar aqueles homens. E Jesus constata que aqueles homens estavam com a sua fé desfalecida. Porque já era o terceiro dia. E eles nem se lembravam mais dos ensinamentos de Jesus. E uma das questões mais importantes que Jesus falou sobre a sua ressurreição. Meus irmãos, de repente, no dia de hoje, na noite de hoje, você esteja desanimado com a sua caminhada. Esteja desanimado na caminhada cristã. Quem sabe nessa noite você olha para dentro de si e não consegue enxergar nada que possa lembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quem sabe é nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor, é a palavra que você precisava ouvir, para que você fosse tocado pelo Espírito Santo de Deus, para se lembrar que o mesmo Jesus que morreu para nos salvar, Ele também ressuscitou. E naquele instante, que aqueles homens estão em sua casa, eles vão até a mesa.
E era uma prática muito comum naquela época, naquele período. Era a prática da hospitalidade. Todo cristão daquela época, eles eram muito hospitaleiros. De modo que eles insistiram para que Jesus ficasse com eles. E ao aceitar o convite para passar a noite ali, eventualmente, eles chamaram Jesus para que fizessem juntos a refeição noturna. E diz a Bíblia, entre os versículos 30 e 32, quando eles vão à mesa para comerem algo, que está descrito pão, no versículo 30, algo inesperado acontece. Os olhos dos dois irmãos, de Cleopas e de outro irmão, se abrem. E no momento em que os seus olhos se abrem, o Senhor Jesus desaparece na frente deles, de forma instantânea. E diante desse fato tão incomum, no versículo 32, eles dizem um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras sagradas? Aqueles homens estavam sendo ministrados pelo Senhor, e sequer se deu conta disso. Todavia o coração de cada um deles, os seus corações, se inflamavam dentro deles. E diz o texto, entre os versículos 33 e 35, que eles voltaram rapidamente a Jerusalém para falar aos apóstolos e aos demais discípulos o que havia acontecido. Eles não guardaram para eles não guardaram em segredo. Eles entenderam a importância de voltar a Jerusalém e falar o que havia acontecido com eles. Quando eles estavam ainda relatando o acontecimento, Jesus aparece de forma repentina no meio deles. E eles se assustaram, pensando que fosse algum espírito. No entanto, Jesus diz que eles lhe tocassem, e ainda pediu algo para comer. Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36, diz: e falando eles, os dois irmãos do caminho de Emaús, quando voltaram a Jerusalém, falando eles essas coisas ainda, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, da consternação, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes alguma coisa aqui para comer? Então eles
apresentaram diante de Jesus parte de um peixe assado e um favo de mel. E o mesmo Jesus tomou e comeu diante deles. Jesus viu dentro de seus corações algum tipo de incredulidade ainda com tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus diz àqueles homens: olha, sou eu mesmo, toquem, me apalpem. O espírito não tem carne e nem ossos. Vejam que eu tenho. Agora imaginem na cabeça daqueles dois homens do caminho de Emaús. A primeira experiência, eles viram Jesus desaparecer na frente deles. E agora o inverso acontece. Enquanto eles estavam relatando aos discípulos, aos apóstolos, Jesus agora repentinamente aparece no meio deles. E não satisfeitos com tudo aquilo que estava vendo, Jesus ainda diz a eles: toquem em mim. E Jesus ainda foi além, dizendo: filhos, vocês têm algo aqui para comer? Aqueles homens tocaram Jesus, deram algo para Jesus comer. Jesus comeu um peixe, parte de um peixe e um favo de mel. Irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós que acreditamos na palavra de Jesus, mesmo sem ter visto Jesus, assim como Jesus fez a oração por nós, lá no Evangelho de João, capítulo 17, onde ele diz ao Pai: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro não só por esses, mas que irão crer em mim, apenas por ouvirem, por conhecerem as Escrituras. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que acreditamos pelo que diz as Escrituras. Mas bem-aventurados somos nós, que recebemos o Espírito Santo de Deus, quando ele prometeu, lá entre os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, que enviaria um Consolador. Gostaria de fazer algumas considerações sobre a questão da ressurreição de Jesus. Primeira consideração: o corpo pós-ressurreto, aliás, pós-ressurreição do Senhor Jesus, estava acima de todas as leis da física. O corpo de Jesus não obedece às leis da física. Tanto é que Jesus aparece e desaparece no momento oportuno, no momento que ele bem queria naquele momento. Segunda consideração sobre a ressurreição de Jesus. Os discípulos viram Jesus morto no túmulo. Inclusive, tiraram o Senhor Jesus da cruz. Tocaram e sentiram também o nosso Senhor Jesus ressurreto. E comeram junto com ele também. Uma terceira consideração que eu gostaria de fazer sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Humanamente falando, irmãos, como Cristo poderia se recuperar de todos os sofrimentos e agressões que ele sofreu em tão pouco tempo? Sabemos que antes da crucificação, Jesus havia sido chicoteado, Jesus sofreu socos e pontapés, colocaram coroa de espinhos na cabeça do Senhor Jesus.
O Senhor Jesus teve que carregar a cruz até o Gólgota no Calvário, e ali também sofreu chicotadas. Tamanho era o seu esgotamento que os soldados romanos mandaram que um etíope, o Cirineu, pudesse levar a cruz por uma parte do caminho também. Jesus já estava totalmente destruído fisicamente, e ainda assim foi crucificado naquela maldita cruz. Humanamente falando, era impossível Jesus se recuperar em 3 dias e aparecer sem nenhum tipo de escoriações, sem nenhum tipo de arranhões. Mas a Bíblia diz que ele apareceu com o seu corpo ressurreto. Todavia, havia as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés. Havia uma abertura no seu lado referente à lança que traspassou Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso foi conservado como evidências quando ele fosse ressuscitado. Às vezes, irmãos, nós, com um simples machucado, dependendo da parte do corpo, passamos dias, e em alguns casos até semanas, sofrendo com dores. E às vezes, quando nós estamos com um determinado machucado em alguma parte do nosso corpo, parece que existe uma espécie de magnetismo nesse machucado, que a gente sempre vai bater em alguma quina, em alguma parede, e alguém vai nos tocar naquela parte onde nós estamos machucados, e aí nós sofremos mais ainda. Mas esse não foi o caso de Jesus. Jesus apareceu totalmente pleno, no seu corpo ressurreto. Jesus ressuscitou. O que isso significa para vocês, irmãos? O fato da ressurreição de Jesus foi algo notório. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, o apóstolo Paulo diz que mais de 500 irmãos cristãos viram o Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. Agora eu gostaria de fazer algumas aplicações em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nossa forma de viver sequer faz alguma referência ao sofrimento e à ressurreição de Cristo. Muitas das vezes, no nosso dia a dia, nós vivemos como se nós não fôssemos cristãos. Infelizmente, irmãos, eu vejo e tenho, de uma maneira muito triste, eu tenho constatado cada vez mais pessoas que se dizem cristãs, onde suas práticas têm envergonhado o Evangelho e têm, de certa forma, pisado sobre o sacrifício e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou uma outra aplicação, nossas conversas, nossos sentimentos, a forma como nós vemos as coisas e as pessoas ao nosso redor, de fato nos conecta ao Cristo ressuscitado? Será que no nosso meio social, será que a nossa forma de enxergar as coisas, de nos relacionarmos, será que isso tem transmitido a presença do Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, irmãos, vivemos com mais expectativas das coisas desse mundo do que das coisas que têm a ver com a eternidade. Isso, infelizmente, tem entrado de forma muito violenta dentro das igrejas. Vivemos com mais expectativas das coisas daqui e não da eternidade. Até qual página
estamos comprometidos com as causas do Senhor? Até que ponto nós estamos comprometidos com as causas do Senhor Jesus Cristo? Independente de onde estivermos, em qual área de atuação nós trabalhamos, devemos ser movidos por amor ao Senhor. Tem uma palavra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que pela ressurreição do Senhor Jesus, a nossa eternidade está garantida nos céus. E que essa eternidade, ela não se desgasta, irmãos. Ela não se corrompe. Ela é duradoura. Ela é eterna. Ela não é somente para essa vida, mas é para toda a vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de já caminhar para a conclusão. Desde sempre, irmãos, houveram pessoas que quiseram calar esse acontecimento tão importante, tão histórico e eterno. E isso começou lá na época da ressurreição, em que aconteceu a ressurreição do Senhor. A começar pelos judeus, lá no capítulo 28 de Mateus, entre os versículos 11 e 15. Ali já mostra a primeira tentativa, querendo colocar como mentira a ressurreição do Senhor. Depois dos judeus vieram os agnósticos, querendo colocar teorias que era impossível algo bom, a matéria de um Deus, a presença de um Deus ocupar a matéria que era impura. Depois vieram os racionalistas, querendo tirar a autoridade bíblica. No século XIX vieram os teólogos liberais. E diversas outras linhas com inúmeras teorias infundadas. Teorias querendo colocar contradições no acontecimento da ressurreição do Senhor Jesus. Irmãos, independente da teoria, independente da teologia liberal, racionalista, seja ela qual for, a nossa certeza está aqui, nas Escrituras Sagradas. Não importa o que digam, o importante é o que diz a palavra de Deus. Todavia, nós que somos de Cristo, devemos ter em nossos corações o que está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz: por nossos pecados o Senhor Jesus foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E para finalizarmos, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e um conselho, uma ótima leitura sobre a ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz algo que serve para nos chocar, principalmente aqueles que vivem sem perspectiva da eternidade. Paulo ele diz assim, que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança em Jesus se resume somente nessa vida, no aqui e agora, então devemos
rever a que Jesus nós estamos servindo. Porque a sua ressurreição nos garante a eternidade. A sua ressurreição nos faz com que olhemos somente para o céu, para o lugar onde um dia nós iremos morar junto com o Senhor. E quando nós estivermos com o Senhor para sempre, desfrutaremos de eterna alegria. Porque, como diz em Apocalipse, lá não existe tristeza, não existe choro, não existe nada. Só existe somente alegria. E esse Cristo ressuscitado, como diz em 1 Tessalonicenses, Ele irá nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja. E esse acontecimento, essa ressurreição de todos aqueles que são adoradores de Cristo, que seguem ao Senhor Jesus, essa mesma ressurreição acontecerá conosco e seremos revivificados em corpos glorificados. Que essa certeza de ressurreição, da ressurreição do Senhor Jesus, que essa certeza que nos garante a eternidade possa estar guardada no meu coração e nos seus corações também, por toda a nossa vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Gostaria de orar nesse momento. E gostaria de convidar a todos a orar junto comigo. Que a certeza da ressurreição do Senhor esteja guardada no seu coração. Que a certeza da ressurreição do nosso Cristo seja tão real dentro de nós, a ponto de nós vivermos em favor, respondendo a essa ressurreição. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, nós nos colocamos nesse momento em Tua presença, Senhor, em oração. E queremos Te pedir, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Que por diversas vezes, Senhor, nós vivemos como se o Senhor não tivesse ressuscitado. Tem misericórdia de nós, Senhor, que por diversas vezes nos portamos como pessoas que não têm nenhuma perspectiva eterna, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra em cada um dos nossos corações a certeza da eternidade, a certeza da ressurreição do nosso Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda, Senhor, através do Espírito Santo de Deus que opera em nós. Ajuda-nos a lembrarmos constantemente das Escrituras Sagradas do Senhor. E a colocarmos ela em prática em nossas vidas, Senhor. E que a nossa forma, nossa maneira de viver, possa transmitir o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Que nós possamos transmitir o Senhor Jesus Cristo ressurreto aos nossos familiares que ainda não Te conhecem, Senhor. Que eles não conheçam o Evangelho, o Senhor Jesus, que as outras pessoas falam
de maneira muitas vezes distorcida, mas que nós possamos transmitir, principalmente dentro das nossas casas, e principalmente aqueles que não conhecem o Senhor, que o Senhor ainda não se revelou a eles, que nós consigamos, sob a orientação do Teu Espírito Santo, levar a Tua palavra de ressurreição a essas pessoas, aos nossos familiares, amigos. Oh Senhor, no nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos proclamadores do Teu Evangelho, a falar do Teu amor para aqueles que estão do nosso lado, que muitas vezes estão passando por dificuldades e sequer fazemos questão de interagirmos com essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas que podem mudar a eternidade de outras pessoas sob a orientação da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, eu lhe peço, Senhor, que esta palavra possa ficar guardada em nossos corações, não só ao longo da semana, mas por grande parte das nossas vidas, senão até a Sua volta, Senhor, até nós irmos, se for da Tua vontade, descermos ao túmulo, mas que a Tua palavra de transformação, a certeza da Tua ressurreição não se aparte de dentro de nós, Senhor. No nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida da Tua igreja, abençoando a vida do nosso pastor, abençoando, Senhor, a vida de toda a liderança, de toda a diretoria da Tua igreja, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de todas as famílias deste lugar. Todas as famílias que Te buscam de forma massiva ou apenas sendo representada por uma ou duas pessoas. Abençoa todas as famílias, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja, com todos nós, desde hoje e para todo sempre. Deus abençoe a vida de todos, irmãos e irmãs. Uma ótima semana.